Oi, hoje eu vou fazer um vídeo diferente com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história, vou ver se eu consigo levar esse bate-papo até o final sem chorar, hein? Vamos lá. Eu sou Renata Siqueira Nunes, tenho 45 anos, sou mãe de 3 filhos. Comecei nova, gente, porque meu filho mais velho tem 31 anos, a do meio tem 25 e a caçula tem 8. Comecei cedo, né? Eu sou casada e moro com minhas 2 filhas, né? Porque meu filho já é casado, já tem 2 filhinhas. E eu sou paciente oncológica. Eu descobri o câncer tem 5 anos. E eu descobri assim de uma forma bem inusitada, uma coisa assim que eu nem esperava. Porque meu irmão, ele estava com câncer de intestino e veio para minha casa, ficou lá comigo e eu ajudava ele, levava ele para o hospital. E nesse meio tempo eu trabalhava fazendo cabelo, eu tinha um comércio de pastel e eu preparava os recheios, preparava tudo para noite vender, né? E eu tinha uma bebê de 2 anos. Então meu irmão ficou lá comigo, nossa, passou por cirurgia, sofreu muito, meu irmão sofreu muito. E eu nessa agitação fazia cabelo, fazia recheio, ia pro comércio, tomava conta de criança, ia pro hospital, aquela coisa toda. Minha vida tava assim, nossa, turbulenta, né? Uma correria, eu já pulava da cama cheia de coisa para fazer. Tinha que ir no mercado, depois para cozinha, preparar e cuidar de criança, e cuidar de casa, e cuidar do meu irmão, ir para o hospital, e de noite estava no comércio, aquela correria. Eu marcava cliente para fazer cabelo, então tudo ao mesmo tempo. Enfim, eu comecei a sentir dores nas pernas e nas costas. Mas era uma dor assim, gente, eu vou tentar passar para vocês. Era uma dor assim, tipo picadas, tipo pontadas, umas dores assim que às vezes eu me encolhia para poder tentar reprimir aquela dor. Era uma dor diferente. Mas como eu tava naquela correria, aquela agitação, eu fazia cabelo, né, o tempo todo, com secador, escova na mão, eu achei que eu tava tendo crise de coluna. Pegava neném no colo, né, ficava a noite inteira em pé. Mas a minha cabeça estava tão envolvida com essas coisas, estava tão atropelada com as coisas, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que eu tomava um analgésico para dor, um remédio para dor, e continuava a minha vida. Com essa luta toda, meu irmão ficou mais ou menos 1 ano na minha casa. E infelizmente ele foi cada dia piorando mais e mais e mais, e ele veio a óbito em janeiro de 2020. Foi uma dor, foi uma perda muito grande, porque eu falei que eu não ia chorar, né? Mas eu lembro, eu sinto muito. Ele era uma pessoa muito ativa, muito feliz, ele estava sempre sorrindo e estava sempre positivo, para ele estava sempre tudo bom. Dificilmente reclamava de alguma coisa, mesmo ele estando com dor, indo para o hospital, lá dentro da emergência, ele conseguia me fazer rir, né? Ele era desses. Então, quando ele veio a óbito, né, eu fiquei bem mal, bem arrasada. Nós somos em 11 irmãos, né? Eram 6 mulheres e 5 homens. E foi a primeira perda que a gente teve, né? Depois dos nossos pais. Eu fiquei bem mal. E aí eu dei uma freada um pouco, né? Na minha correria. E a dor que eu tava sentindo começou a ficar muito intensa. Tão intensa que os remédios que eu tomava para dor já não tava mais dando conta, né? E aí eu procurei um ortopedista. O ortopedista bateu lá um raio-x, uma ressonância, não lembro.
e pediu que eu procurasse um clínico geral, porque aquela parte não era na coluna, aquele problema não era na coluna, não era nada com ortopedista. E assim eu fiz, eu procurei um clínico geral que me passou vários exames. Esse clínico geral era uma mulher e ela também era ginecologista. Então ela fez um procedimento total, preventivo, mamografia, ultrassom de mama, sangue, fez um check-up. E eu fui fazer esses exames. Aí na hora da mamografia, que tem que colocar, né, o braço lá e aperta a mama e aperta mesmo, eu senti meu peito muito duro, um deles, né, muito duro. E ela, a pessoa que estava fazendo também, ela falou: você tem prótese de silicone? Eu falei: não tenho. Ela: nossa, então o seu nódulo está muito grande. Foi isso só. E aí fez na outra, a outra estava normal. Fui para casa. Mais ou menos umas 2 semanas depois eu voltei, peguei o exame e levei para o clínico geral, que era essa que também era ginecologista. Então ela viu o preventivo, tava ok, o exame de sangue, ok. Quando chegou na mamografia, ela falou: bom, aí essa parte já não é comigo, essa parte é com o mastologista. Eu falei: mas deu alguma coisa, deu alguma alteração? Ela falou assim: deu um BIRADS 4, mas aí essa parte só o mastologista vai poder te explicar melhor, porque não é minha área. E aí começou a minha luta atrás de um mastologista. Por que minha luta? Porque nessa época estava começando a pandemia e ninguém estava atendendo o consultório, ninguém. E eu procurei um mastologista, era o único que estava atendendo na região, presencial. Então marquei com ele, e ele, quando viu o exame, ele falou: olha, você tá com carcinoma e seu BIRAD já está em 4, então vou te passar a biópsia com urgência para você fazer a cirurgia, tirar logo esse nódulo daí e depois começar o tratamento. E assim eu fiz. Fiz a biópsia, entreguei para ele, né, depois de 15 ou 20 dias mais ou menos, entreguei para ele. E ele viu que já estava num estado bem avançado da doença, onde já estava em metástase óssea e no fígado, né, hepática. E aí ele marcou a cirurgia com urgência, eu retirei a mama toda com axila e tudo. E aí depois de mais ou menos 1 mês e meio eu comecei o tratamento. Naquela época eu já tinha vontade de passar os vídeos, né, dos meus momentos, de como eu estava vivendo, o que eu estava passando. Eu cheguei a gravar alguns vídeos, mas assim, não levei adiante. Não sabia mexer direito, até hoje eu não sei bem, mas eu não sabia mexer nada. Eu só gravava o vídeo e deixava guardadinho lá. Depois vou colocar até uns trechinhos aqui de alguns vídeos que eu cheguei a gravar, porque eu tinha vontade de incentivar outras pessoas a se cuidarem também, né? De se examinar, de estar sempre fazendo autoexame e sempre indo ao médico. Eu queria incentivar, porque eu fazia isso, mas nesse período aí de medicação com meu irmão, de tratamento com ele, eu acabei deixando um pouco de lado. E a minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, tem essa herança genética, né? Podia ser dinheiro, mas não, é doença, infelizmente. E aí, tanto do paterno e materno, tem essa coisa dessa herança genética ruim nas células cancerígenas. E aí eu fazia os vídeos e eu acabei não levando pra frente. Enfim, na primeira quimioterapia que eu fiz, eu me senti bem, não senti muita coisa. Mas na segunda, nossa, pensa, o cabelo começou a cair. O couro cabeludo
Parecia que estava cheio de buraco e ferida. Eu não conseguia meter a mão, não conseguia deitar direito. A minha língua, eu lembro que minha garganta encheu de ferida. E era ruim para comer, eu não tinha vontade de comer. Nossa, não sentia fome, não sentia... Era enjoo o tempo todo, diarreia, mal-estar. E a pior fase, eu já estava sem o seio, que para mulher, eu estava com 40 anos, 39, 40 anos, que para mulher ficar sem o seio, nossa, é difícil, né? Eu me sentia jovem ainda. E depois a perda do cabelo. Nossa, fiquei careca, eu não tinha um pelo no corpo, nenhuma parte do corpo, eu não tinha pelo nenhum. Além das feridas, do mal-estar, do enjoo, essas coisas todas que dá. Eu tinha uma bebê pequena e ela ainda pedia colo, ainda pedia para brincar e eu não estava podendo, eu estava sem condições nenhuma. Aí minha irmã Denise veio para minha casa, largou a vidinha dela toda para trás e veio tomar conta de mim. Nossa, minha irmã é um anjo na minha vida e me ajudou muito, muito nessa parte que eu tava bem debilitada, né? A parte de tirar os pontos, né? Porque eu fiquei com... Eu chamava de cachorrinho, porque onde eu ia eu carregava aquele cachorrinho, que era o dreno, né? E eu ficava com aquele cachorrinho pra lá e pra cá. E na hora de tirar, né, os pontos e puxar o cachorrinho, nossa... Ela tava comigo e ela viu o quanto que foi doloroso aquele processo. Mas aí nós fizemos corrente de oração também, minha tia Marisete me ajudou muito, me deu muita força. E ela toda semana tava lá e vamos fazer, minha filha, vamos fazer oração, vamos sair desse quadro, Deus vai te ouvir, Deus vai te dar um milagre. Eu também tive, assim, muita ajuda dos meus amigos, dos meus outros irmãos, entendeu? Foram, assim... Um grupo que me deram forças para eu continuar, entendeu? Meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, meus familiares. Então, nessa hora, toda ajuda é bem-vinda, sabe? O pensamento positivo, uma palavra positiva, a pessoa sempre incentivando a gente, vai dar tudo certo, não, e tal. Então, isso é muito importante para o nosso período de tratamento. Né, que a gente tem os amigos em falta, tem os familiares, tem os irmãos, as irmãs, os filhos, né? Isso é muito importante pra gente, né, nesse momento de recuperação. E eu passei por esses momentos sorrindo, né? Pelo menos na frente das pessoas eu passei esse momento sorrindo, carequinha, às vezes botava turbante, às vezes colocava lenço, tentei usar peruca, não me adaptei. A minha família sempre do meu lado. Meu marido foi muito especial nessa hora, porque ele falava, levanta, sai da cama, vamos agir, é um dia de cada vez, e foi me dando força para eu levantar, né? E eu consegui passar por esse processo. Foram 12 sessões de químio, onde eu fiquei bem debilitada. A pele já estava esverdeada, muito inchada. Eu vou mostrar umas fotos aí. Muito inchada, muito debilitada, eu não tinha vontade de sair nem da cama, porque o corpo fica muito fraquinho. Mas assim, toda semana a gente estava na oração, a minha irmã fazia a comida, né, de dieta para mim, sem gordura, sem açúcar, tudo direitinho para poder fortalecer. E eu passei por essa fase, né, que não foi fácil não.
Foram momentos assim bem difíceis. E me recuperei, meu cabelo voltou a crescer e eu comecei a ganhar força de novo. E comecei a fazer minhas coisas aos poucos, voltei a dirigir aos poucos, porque eu fiquei com medo de dirigir, até porque como mexeu, né, na parte da axila e mama, tudo, eu ficava com medo de dirigir e ficava tensa. E depois de mais ou menos um ano, ou um ano e meio, eu voltei a dirigir, voltei a fazer minhas coisas normal. E hoje, gente, eu gravo esses vídeos aqui para incentivar outras pessoas, porque a gente tem momentos ruins, né? Mas depende da gente escolher como vai passar por esses momentos, né? Se a gente vai se entregar ou se a gente vai lutar como guerreiros, né? Eu falo assim, guerreiros, eles vão para a guerra, eles vão para ganhar. Se ganham, vem de lá com alguma cicatriz, alguma ferida, mas ele lutou e venceu. Então, entendeu esse resultado? Porque a gente tem duas opções, ou se entrega ou luta. Eu escolhi lutar e eu tô aqui hoje para falar com vocês o quanto é importante a família abraçar a gente, o quanto é importante a gente seguir o tratamento certinho e o quanto é importante a gente ocupar nossa mente, entendeu? Não deixar o pensamento negativo tomar conta, não pensar nada ruim, nada negativo. Tenha seu momento de descanso, mas também ocupe sua mente. E foi assim que eu passei por essa fase ruim. Já se passaram 5 anos desde que eu descobri, né, a doença. E esse ano eu já passei por várias lutas, né? Mas esse ano, exatamente no mês passado, em maio, né, eu tava aqui fazendo minhas coisas e naquela agitação que eu sou assim, tá? Eu já acordo fazendo um monte de coisa. E aí meu marido me chamou para conversar e disse que tinha feito o exame e também está com problema de câncer na próstata. Então ele precisa passar por tratamento, já fez a biópsia. Vamos ver o resultado quando sair, para ver o procedimento que ele vai passar. De vez em quando ele sente dor, e eu sei como é essa dor, porque eu passei por ela. Eu acho que não dá para explicar direito, porque só quem passa sabe. E a gente tá aí, tá enfrentando essa batalha de frente, como ele diz para mim, Renata, um dia de cada vez. Vamos viver como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Vamos viver hoje e ver o que vai dar amanhã para viver o hoje, e assim vai. Ele sempre fala isso, vamos viver o hoje, né? Então a gente tá fazendo, fez a biópsia, vai começar o tratamento com ele e vai vivendo um dia de cada vez, como ele fez eu passar, né? Ele fez isso comigo, Renata, sai da cama, vai fazer suas coisas, esquece doença, você não vive com a doença não. E assim eu fiz e tô aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer com ele, né? Vamos viver um dia de cada vez, vamos tratar o que tem que ser tratado, vamos tomar o remédio que tem que ser tomado e vamos seguir nossa vida. E é isso que eu vim contar pra vocês. Hoje o vídeo foi assim, de desabafo, né? Eu tenho tanta coisa para contar, mas aí eu começo a contar, me dá um aperto no peito e eu quero contar, mas toda vez que eu começo a falar do assunto, parece que volta, sabe? Não assim que eu chore de tristeza, não, eu choro de alegria, porque nossa, o que eu passei. E não foi só a doença, foram várias situações que eu passei nesse meio tempo, nesse meio de tratamento, foram várias coisas. E a força que Deus, eu vou dizer Deus, gente, Deus dá uma força que a gente não consegue nem explicar.
é surpreendente, porque a gente acha que não vai conseguir e quando ajoelha e ora e pede a Deus, nossa, parece que tudo se renova. A força vem, né? O sorriso aparece. Quantas vezes eu fui parada na rua e perguntaram assim, Renata, você nem parece que está doente, né? E isso me dá mais força ainda, porque eu quero realmente passar para vocês que a gente pode passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal nenhum, né? E quando eu ouço isso, para mim me deixa mais feliz ainda e me fortalece muito mais. Porque eu tô passando para vocês uma segurança e uma confiança que eu tenho, uma intimidade com Deus, né? Que quando eu oro Ele me ouve e Ele me fortalece o tempo todo. Eu não tô falando de religião, tá? Eu tô falando de fé, porque a fé ela move montanhas e eu creio, né? Porque o estágio que eu estava, né? Que a doença chegou. A doença tem 5 estágios, né? E eu estava no 4 e com metástase. Então, onde a doença chegou, de repente, se fosse outra pessoa, talvez não estaria aqui falando com vocês hoje, né? Mas eu me entreguei de coração, de verdade, nas orações, no pensamento positivo, né, e me ocupando a minha mente. Eu fazia crochê, eu arrumava casa, eu fazia um negócio, fazia outro, sempre me distraindo. E eu tô aqui hoje, gente. Hoje eu tô com 45 anos e tô aqui. Eu continuo fazendo tratamento, porque como deu metástase, né? Então o meu tratamento não é aquele de 5 anos. O meu tratamento é paliativo. Paliativo é aquele que é pro resto da vida, sabe? Então eu ainda faço a cada 21 dias a imunoterapia e todos os dias eu tomo medicação. Isso já virou minha rotina. Eu acordo, tomo minha medicação, a cada 21 dias tomo a imunoterapia e eu sigo minha vida normal. E é esse pensamento, gente, que eu quero passar para vocês. Espero que eu tenha passado um recado para vocês, que vocês absorvam essa parte boa da nossa vida, né, da minha vida, da vida do meu esposo, e sigam a de vocês também. Sejam um exemplo para outras pessoas também, né? Porque é bom a gente encontrar com as pessoas, a pessoa, nossa, você tá bem, você tá ótima, você tá sempre sorrindo, e isso é muito bom. Então, esse é o meu pensamento de hoje, né? Que eu vou deixar um pouquinho esse recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver outras dúvidas, se tiverem perguntas para fazer, pode fazer que eu vou responder. Vou deixar aí no finalzinho do vídeo os meus primeiros vídeos há 5 anos atrás. Que aí vocês veem um pouquinho como eu tinha vontade já de filmar e não tinha coragem de enviar para as redes sociais. Então vou deixar aí no finalzinho para vocês acompanharem como que eu fazia, como é que eram os vídeos. Assim, a imagem pode não estar muito boa, nem o áudio, né? Porque tem 5 anos atrás o aparelho era bem inferiorzinho, bem simplesinho, mas tá lá gravado, tá registrado que há 5 anos atrás eu tentei fazer, mas não levei adiante. Então, fiquem aí com um vídeo de incentivo, né? Fiquem aí com o vídeo. Até a próxima. Tchau! Boa noite. Vim falar de um assunto muito sério, muito importante para as mulheres. Às vezes a gente deixa passar 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos sem examinar o corpo, sem se olhar no espelho, a agitação do dia a dia, a correria do trabalho, filhos, casa, marido, e a gente acaba deixando um pouquinho nossa saúde de lado. Mas é muito importante fazer o autoexame, é muito importante 1 vez por ano fazer todos os exames, inclusive a mamografia, preventivo, o
famoso Papa Nicolau, e está sempre se cuidando. Infelizmente tem mais ou menos uns 3 meses que eu fui fazer meu exame anual e deu um câncer de mama. Eu fiz os exames que ele me pediu, ultrassom, mamografia, exame de sangue, e foi diagnosticado um câncer chamado carcinoma. Ele é um tipo de câncer bem agressivo e ele se espalha muito rápido. E graças a Deus, com a ajuda do plano de saúde e médicos bons, eu consegui fazer rápido a cirurgia. O que foi removido foi mandado para biópsia e deu metástase. Então, agora eu vou começar o tratamento de quimioterapia, depois de radioterapia. Mas não desanima não, gente. Vamos lá, uma bola pra frente. Vamos viver cada dia como se fosse o último, certo? Tá bom? Eu vou todo dia, se eu puder, mandar um vídeo para vocês acompanharem o meu tratamento, a minha vitória. Já faço mais vídeos pra gente. Beijo. Bom dia, pessoal. Ontem eu passei pelo meu primeiro dia de quimioterapia. Não quis saber de olhar vídeos, de saber de reação de outras pessoas, não. Quis saber como seria a minha reação. O que ia acontecer, como é que era. E foi assim. Entrei, tomei um medicamento na veia, na mão. E fiquei sentadinha, na cobertura, enquanto o líquido passava pela veia. Ganhei mais ou menos umas 4 horas, porque foi a primeira vez que recebi a medicação. Saí de lá, graças a Deus, sem sentir nada, não senti nada, sintoma nenhum. Cheguei em casa normal, comi normal, e dormi normal. A única coisa que apareceu foi um vermelho na pele, que talvez seja uma reação alérgica, assim, mas bem tranquilo, bem normal, amanheci muito bem, acordei, não senti nada. E não fiquem com medo não, tá, gente? Se cuida mesmo. Coloca Deus em primeiro lugar. Deus, eu tô curada, Deus, eu tô boa, eu tô feliz, eu tô agradecida por tudo. Tomar o medicamento certo, na hora certa, comer na hora certa, né? Trocar alguns alimentos, tipo gorduras, açúcar, tá tudo bem estado do estômago, né? Porque ele tá recebendo medicamento e são medicamentos fortes, então é bom a gente trocar a alimentação para se sentir mais leve, se sentir mais saudável, né? E graças a Deus, eu tenho muitos amigos, muita família, marido, filhos, minha irmã tá do meu lado o tempo todo, cuida da minha refeição, cuida das minhas coisas. Então, eu sou muito agradecida mesmo por Deus ter me escolhido para passar mensagens de fé, de esperança, que vai dar tudo certo. E não deixar a bola cair, não. Deixar sempre tudo em cima, passar coisa boa, energias positivas. E vamos lá. Mais uma etapa, daqui 21 dias, tem mais uma etapa da quimioterapia e eu volto para falar de novo. Beijo. Bom dia, estou aqui na segunda semana após a primeira quimio e o cabelo diferente, né? Mudado. Por quê? Quem lembra no primeiro vídeo, né? Olha como é que tava o cabelo. Muito grande. Muito grande. E eu decidi cortar, porque como os fios estavam muito grandes, ele começou a cair, aí estava me incomodando os fios, muito comprido pelo chão, pela cama, aí eu decidi cortar. Tá naquela fase a gente segura e ele solta tudinho, muito. E eu achei melhor diminuir o tamanho. Não ver muito fio no chão. E é assim, galera, essa queda de cabelo faz parte do tratamento. Em breve talvez não tenha nem mais esse, né? Porque cada dia tá caindo mais. Eu ainda vou pra segunda, são 12. Mas 6 caem o fio e 6 não.
As 6 primeiras caem. Então, eu vou pra segunda, da sexta. Então, provavelmente, não sei, talvez não fique fio nenhum na cabeça. Mas não importa. Importa que daqui a pouco cresce de novo. O que importa que eu quero minha saúde de volta. Quero viver, quero mostrar para todos que Deus é poderoso, que Ele cura, que Ele trata, que Ele salva. Só a gente acreditar, né? Só a gente ter fé. Então, todo dia, coloca a melhor roupa, coloca a melhor maquiagem, agradece a Deus por mais um dia, participa mais com a família das coisas. Tem dia que a gente está para baixo, tem dia que dá enjoo, fraqueza, mas no dia seguinte a gente está melhor e vamos para a luta. Vamos melhorar esse alto astral, vamos botar autoestima lá em cima, eu posso, eu consigo, Deus está do meu lado e no final tudo dá certo. Um beijo. E cada dia menos cabelo. Acabei de lavar, nossa, caiu muito. E nessa segunda-feira, terceira quimioterapia. Olha o cabelinho, tô de rabo de cavalo. Terceira quimio. Tive que colocar um catéter, passar a quimio, sem estar furando a veia, caminhando para a cura. Amém? Bom dia. Tô eu aqui seguindo o tratamento, graças a Deus está dando resultado. A doença diminuiu bastante, já tô me sentindo um pouco melhor. Se cuidando sempre. Bom dia. Your smile lit up like a sunrise glow.